boa tarde. Metade dos homens com mais de 50 anos tem algum tipo de calvície. Para muitos, a perda de cabelos gera preocupação e impacto na autoestima. Outros assumem e até gostam do visual. Para Bruce Willis, Zidane, Anderson Silva, Van Diesel e o comentarista do Jornal da Cultura, Leandro Carnal, a calvície já faz parte do visual. Mas quando Vinícius começou a ficar careca, foi uma dor de cabeça. Piadinhas, apelidinhos, amigo secreto, amigo da onça e dá uns tramóveis, essas coisas assim. Para tentar se livrar da careca, tem gente que já apelou até lá para cima, pedindo uma ajudinha do Santos. Rezei só, mas não adianta nada, acho que caiu mais ainda, né? Já Daniel preferiu ir atrás de um implante. A ideia aí é fazer mais 2 cirurgias, né? E ficar à la Fábio Júnior. O problema da calvície atinge não só homens, como também as mulheres. 40% delas terão algum grau de queda de cabelo até os 50 anos, o que não significa calvície. Mas para os que preferem ficar carecas, a boa notícia é que muitas mulheres não se importam. De repente, pela questão da genética, ele ficou careca, ou porque ele não gosta mesmo e rapa a cabeça, algo natural. Chama mais atenção é o papo da pessoa, né? Assim, a aparência não é uma coisa que eu levo muito em conta, não. A minha mulher gosta. Para falar sobre a calvície, recebemos o cirurgião plástico Marcelo Pichon, especialista em transplante capilar, e a dermatologista Aline Donati, especializada em cabelos. Você pode participar aqui da nossa conversa mandando perguntas e também comentários pelo Facebook e pelo Twitter. Os endereços estão na sua tela. Boa tarde. Obrigada pela presença hoje aqui com a gente. Nós abrimos aí com essa reportagem, a reportagem leve de uma certa forma, e a gente vê as pessoas fazendo piada, né? Os homens especialmente com essa questão aí de ser careca, da queda de cabelos. Mas a verdade é que isso mexe com a autoestima, não é, doutor Mexe Marcelo? muito. É muito comum a pessoa brincar. Muitas vezes o paciente até fala que ele brinca com os colegas, mas que na verdade às vezes fica um pouco chateado quando tem brincadeira sobre cabelo, né? A brincadeira incomoda, né? Na verdade, o cabelo, nós não precisamos do cabelo necessariamente para estar bem socialmente, para trabalhar, para viver, enfim, né? Ninguém perde saúde, assim, por perda do cabelo. Nas desordens, assim, as mais comuns e as mais simples. Sim. Mas é algo assim que diz respeito à própria identificação da pessoa com que ela foi se acostumando durante a vida dela, né? O homem, por exemplo, ele vai se acostumando no espelho desde 1, 2 anos de idade com um determinado formato para o rosto dele. E quando ele começa a perder, a testa crescer, mais do que a preocupação com os outros, existe uma inadequação que ele sente com a imagem que ele criou de si mesmo. Então, ele pode até pensar que é a perda do cabelo que o incomoda, mas muitas vezes tem uma questão de identificação. Muita gente releva isso, as pessoas sabem que elas podem viver sem cabelo, mas para muitos é uma questão que os deixa muito satisfeitos restaurar a imagem facial com uma moldura, sabe, com um cabelo que mostre o rosto que ele tinha quando mais jovem. Eu acho que o que pega muito também são os casos mais jovens mesmo, Sim. né? Como o Marcelo falou. Então, eu acho que quem sofre muito com essa questão da autoestima são principalmente homens muito jovens, quando começa-se isso ainda na adolescência, e a gente sabe que até crianças podem, em casos com uma genética muito forte, já começar a apresentar. E naquela fase de adolescência, de você estar justamente tentando estruturar a sua personalidade, né? E o seu visual faz parte disso, eles acabam sofrendo muito mais do que aqueles que vão apresentar uma queda mais tardia. E entre homens e mulheres, apesar de que mulher é menos frequente, elas acabam sofrendo muito mais em questão de autoestima. Quer dizer, mostrou aí na reportagem que as mulheres não ligam muito para a questão do cabelo no homem, mas nelas isso acaba afetando muito. Sim. E elas têm comprometimento grande até de depressão por causa da preocupação com o cabelo. Vamos tentar entender, então, por que isso acontece, né? O que leva, quais são as causas, né? Vocês citaram a questão genética, falaram, olha, às vezes quando é mais tardia ou acontece em adolescente, em criança, que geralmente a gente ouve. A idade é um fator?
Eu acho O que podemos colocar aí para explicar melhor? Eu para acho que é muito importante para as pessoas entenderem que quando se fala a palavra calvície, a gente está falando de uma doença genética e hormonal, que é a que se manifesta com a perda do cabelo na região superior do homem, e na mulher ela não fica exatamente com a mesma cara, mas ela tem a mesma causa. Então, existe um nome bonito, que é a alopécia androgenética, e isso é a calvície. Agora, existem inúmeras outras causas de perda de cabelo. A calvície é uma doença, né, que é relacionada à perda de cabelo. Existem tantas outras. Perfeito. Então existe, por exemplo, a alopecia areata, que é uma outra causa de perda de cabelo. Essa já pode perder todos os pelos do corpo, não tem esse mesmo padrão, né, que tem a calvície. Afeta homens e mulheres, inclusive crianças, né, muito frequentemente são afetadas. E várias outras doenças de perda de cabelo. É porque quando falamos calvície, essa palavra mais comum, mais popular, a gente está se referindo ao que é chamado cientificamente de alopécia androgenética, que é responsável pela imensa maioria das queixas de cabelo nas pessoas. E onde que entra aí, né? Qual o peso de fatores genéticos, hereditários, ambientais? O que nós podemos colocar aqui na questão das causas? A questão genética, no caso da alopécia androgenética, ela é estabelecida. Então, assim, existem alguns genes, não é apenas um, não é só da mãe que vem o gene, né, como se acreditava na década de 80, são vários genes, vem tanto de pai quanto da mãe. Quanto mais importante essa questão genética, provavelmente mais intensa e mais precoce vai ser o aparecimento, então, da calvície. Mas das outras alopécias, digamos assim, das outras perdas de cabelo, existem algumas que têm questões genéticas, mas tem outras que são totalmente ambientais, né? Então, depende muito do tipo de perda de cabelo que a gente está falando. Agora sabemos, né, falamos que é mais comum entre os homens, mas as mulheres também têm ido aos consultórios com essa preocupação, não é? É muitíssimo, porque 30% a 40% nos estudos, a gente vê que 30% a 40% das mulheres podem desenvolver durante a vida algum grau de perda, como foi falado na introdução. E a mulher, ela, apesar de que a perda é diferente esteticamente da do homem, na imensa maioria das vezes... O que tem de diferente? A mulher, muitas vezes, preserva algum cabelo na região da frente, ou bastante, e começa, na maioria das vezes, a ralear o cabelo na região frontal, ou isso vai aumentando para a área toda do topo da cabeça, mas na imensa maioria das vezes ela não perde o cabelo todo. Então tem diferenças de apresentação, mas mesmo em graus muito iniciais, muito leves, costuma ser algo que incomoda mais a mulher em termos da intensidade do que o próprio homem. Parece que o homem, se ele quiser, de alguma maneira, ele se adapta socialmente, e para a mulher, às vezes, ela se retrai, ela se fecha. A doutora Aline, com certeza, eu também, a gente recebe no consultório a paciente que fala que nem o marido sabe que ela está vindo consultar. Olha. De tanto medo de que isso seja algo que possa ser revelado. Acho que é o peso da estética para a mulher, né? Então, o quanto que a estética é importante na vida da mulher e na vida do homem. Vocês estavam comentando que no caso das mulheres aí, tem uma questão, uma doença aí que vem chamando muita atenção, que vocês gostariam aqui de colocar para as pessoas. Sim, eu acho que a gente falar de calvície feminina é importante, e elas entenderem que elas também têm tratamento, inclusive tratamento cirúrgico, isso é importante, mas eu acho que hoje o principal da gente falar, Andresa, é mostrar que existe uma doença recentemente descoberta, quer dizer, na década de 90, o que para a medicina é um bebê em termos de doença, que afeta mais mulheres e que essas mulheres vão perder inicialmente as sobrancelhas. São mulheres mais velhas, então muitas vezes elas acham até que essa perda da sobrancelha é natural da idade, elas não vão obrigatoriamente ao médico por causa disso, porque elas não estão sentindo nada, vai raleando aos poucos e vão direto fazer a micropigmentação. Mas essa doença, que se chama alopécia frontal fibrosante, ela está tendo um aumento de incidência, de prevalência muito grande no mundo inteiro, inclusive no Brasil. Então,
Muitas mulheres não vão no dermatologista, ficam anos e anos sem um diagnóstico correto, portanto, sem tratamento. E essa é uma doença irreversível. Ao contrário da calvície, que pode ser tratada tanto clínica com remédios, quanto cirurgicamente com o transplante, Sim. essa doença é uma doença que destrói a raiz. Então, uma vez perdido, você não consegue voltar. É muito importante, então, que a gente consiga fazer o diagnóstico precoce. O que significa que todos têm que estar atentos caso alguma mulher, a maioria são mulheres, até homens podem ter, mas alguma pessoa que perca as sobrancelhas, que fique sem sobrancelhas ou que elas comecem a rarear, a falhar, em vez de simplesmente dizer para ela ir fazer uma micropigmentação, que as próprias micropigmentadoras percebam, olha, você precisa consultar um dermatologista para saber se isso não é a frontal fibrosante. E aí tratar neste estágio... Que alerta que nós podemos fazer nesse sentido, né? Da própria pessoa perceber que está cabelo demais, que está caindo, ou o próprio cabeleireiro poder Então, mas dar não um toque cai. nesse sentido. O difícil é que não cai. Nesse caso, não... A pessoa não vê quantidade de cabelo quantidade, caindo, então não assusta a paciente. Ela simplesmente, progressivamente, vai ficando com uma sobrancelha mais rala. E aí, muitas vezes, ela percebe por uma foto que ela tirou num casamento e falou, nossa, tô sem sobrancelha, ou numa foto de viagem. Quer dizer, como é uma coisa progressiva e muitas vezes sem nenhum tipo de sintoma, ela vai se adaptando, achando que aquilo é da menopausa. Muitas dizem, eu achei que eu ia perder mesmo porque eu já estou na menopausa. É nesse caso que entra uma consulta regular, então, ao dermatologista, é isso, que é ele que vai E da perceber pessoa isso. saber que existe Sim. essa questão. Então, se alguém acha que está com pouca sobrancelha, antes de ir fazer a micropigmentação, consulte um dermatologista. Tem muitas questões aqui chegando, né? A Ronilda Lopes, ela pergunta justamente, né, quantos fios de cabelo nós podemos perder por dia. Nesse sentido de fazer um alerta de quando é o caso de procurar ajuda, doutor Marcelo. O que é considerado aí normal, né? Até quando às vezes, né, a gente às vezes passa a escova, né, percebe aquele cabelo ali na escova e fica preocupado. O que é normal e o que é caso de se preocupar? A gente não preocupa tanto assim exatamente com o número de fios perdidos. Às vezes a pessoa fica muito preocupada em contar esse número de fios, até porque existe uma queda natural que acontece na pessoa que nem tem alopecia androgenética. Então, quando você tem processos em que há uma queda diferente da alopecia androgenética, a visão dos fios do cabelo se manifesta de uma maneira mais clara. Mas na alopecia androgenética, que é essa calvície comum, muitas vezes, ou na própria alopecia frontal fibrosante, às vezes a pessoa vai perdendo o cabelo sem ter percebido no ralo do banheiro, no travesseiro, na cama. Mas a média do que a gente perde está entre 100 e 200 fios, isso pode ser considerado normal. Você também considera isso, doutora Aline? Na verdade, você falou bem, quer dizer, a queda de cabelo muitas vezes é o que assusta, mas não quer dizer uma doença. Então, na frontal, na alopecia androgenética, você não tem obrigatoriamente o aumento da queda. Agora, ter o aumento da queda, para a paciente é assustador. Né? Ver aquilo tudo de cabelo, ela automaticamente pensa, eu vou ficar careca, o que não quer dizer que realmente isso tenha qualquer relação. A maioria das causas de queda de cabelo é o que a gente chama de eflúvio, né? Que é uma questão transitória e é secundária a algum problema interno. Então, a pessoa teve uma cirurgia, ou ela teve um emagrecimento, ou ela teve qualquer coisa pontual, dengue é uma coisa que causa muita queda de cabelo. Sim. E aí a queda é secundária àquele problema. A queda, ela acontece geralmente 3 meses depois do problema e dura 3 meses. Quantos podem cair? Pode cair até metade dos cabelos dessa pessoa, até 50%. E aí, obviamente, varia de pessoa para pessoa quantos cabelos ela tem. Mas isso está sendo reposto. Quer dizer, então, a queda em si, para a gente que trabalha com cabelo, não é o que assusta mais. Apesar de que assusta as pacientes. Maurício Júnior, dá para tratar a queda capilar em casa ou é preciso ir ao especialista? Né? Porque às vezes as pessoas veem aí produtos que prometem melhorar essa questão da queda do cabelo, né, doutor Marcelo? Muito provavelmente, se ele apenas ouvir de alguém que não é um especialista, ele vai, muito provavelmente, às vezes, perder tempo do tratamento. Ele ganha tempo e eficiência se procurar um profissional especialista, um dermatologista, um cirurgião plástico que esteja envolvido com a ciência de restauração capilar, para que ele possa, primeiro, ter um diagnóstico, porque isso é crucial. Na mulher, então, nem se fala.
é muito importante o diagnóstico. Às vezes a pessoa está perdendo cabelo e é alopecia fibrosante frontal ou é alopecia areata, algo que precisa de uma intervenção terapêutica imediata. Então, sempre procurar o especialista. Diagnóstico precoce, né? Da frontal é fundamental. Agora, as mulheres assim, que usam, né, muitos produtos, cada vez mais coisas no cabelo, isso também pode influenciar? O que poderia estar influenciando nisso também, doutora? Elas tendem a responsabilizar muitas vezes as químicas. Foi uma progressiva, é a tintura. Mas, no fundo, essas doenças que a gente está falando, elas têm uma causa interna. Né? Então, não tem relação nenhuma com o tipo de química que faz, com se vai atingir ou não vai. Excesso de secador, de escova, esse tipo de coisa? Não, nenhuma relação. É claro, existem distúrbios que são relacionados às químicas, existem. A maioria deles vai acometer o fio. Quer dizer, o fio não vai ficar tão bom, mas essas coisas que afetam o crescimento ou o nascimento dos fios é algum problema da raiz. Então, não é nada que você passa no fio, no couro cabeludo. É por dentro o processo. O Clóvis Ferreira, ele pergunta aqui o caso, quando que é o caso de partir mesmo para o implante, então, né? Quando que é o caso de medicamento e quando é o caso de partir para o implante, doutor Marcelo? Pode-se abordar isso de diferentes formas. É possível iniciar primeiro um tratamento clínico com produtos com medicamentos e com orientação do especialista do que pode ser realizado sem que seja cirurgia, para, num determinado momento, diante do avanço da visão de queda de cabelo, incomodar mais o paciente, passar para a cirurgia. Mas existe o paciente também que ele quer uma solução definitiva, às vezes ele tem, principalmente homem, um pouco de indisciplina com ficar usando produtos cosméticos no cabelo, no couro cabeludo. E esses pacientes que querem se submeter, que já têm visão do couro cabeludo de alguma forma, o cabelo já é ralo, e que há espaço para o cirurgião já começar a colocar cabelo entre os fios existentes, ele também pode começar a se tratar com transplante de cabelo e nós não deixamos de aproveitar para já começar a usar o que é possível de terapêutica clínica para que os cabelos nativos existentes possam demorar o mais tempo possível dentro do que é a alopecia androgenética daquela pessoa específica, para que os cabelos caiam mais devagar ou a gente possa ter uma paralisação da queda por muitos anos. Isso é uma coisa muito importante que o Marcelo falou, quer dizer, os tratamentos eles são complementares, uma coisa não substitui a outra. Sim. Então, se você for num bom transplantador de cabelo, ele vai fazer um tratamento clínico também quando estiver indicado. Se você for num clínico que faz cabelo, ele vai chegar no momento que nosso tratamento clínico ele chega num limite, né? Principalmente os casos mais avançados, eu não consigo reverter muito o processo. Então, eu vou chegar e vou dizer para ele agora com o cirurgião. E aí, se ele quiser, né, eu indico bons cirurgiões. Então, essa parceria entre cirurgião e clínico que trabalha com cabelo é fundamental. E hoje eu tenho visto, assim, com muita felicidade, muitos cirurgiões fazerem diagnóstico também de coisas que não são androgenética, né? Quer dizer, para a gente, dermatologista, a gente vê muita doença. Mas o cirurgião sempre ficava mais com a parte da calvície, né? E hoje em dia eles têm pego muitos casos de frontal fibrosante, mulheres que vão lá porque o cabelo foi para trás, ali, que a testa está grande, elas querem voltar a ter cabelo aqui, só que eles olham e falam, opa, não é isso. E aí encaminham para o clínico porque sabem que nesse caso o tratamento não é transplante, é um tratamento clínico. Então essa parceria entre as duas é sempre muito importante. Nós vamos fazer uma pausinha aqui na nossa conversa e a gente volta já. Já estamos de volta com o JC Debate, já conversamos sobre a calvície e queda de cabelo com a gente, o cirurgião plástico Marcelo Pichon, especialista em transplante capilar, e a dermatologista Aline Donati, especializada em cabelos. Continue aqui participando com suas perguntas e comentários, pode ser pelo Facebook, também pelo Twitter. Vamos às essas perguntas aqui, porque tem várias. A Liliane, via Twitter, ela pergunta da questão do estresse, né? Fatores emocionais se podem potencializar, influenciar a queda de cabelo. Eu acho que essa pergunta foi muito bem feita, porque até tem dermatologistas que culpam o estresse por alguns tipos de queda de cabelo, né? Eu acho que é muito importante a gente entender
que tipo de estresse é esse? Então, não é o estresse do dia a dia, não é uma vida estressante no trabalho, né? A vida corrida que todo mundo tem hoje em dia. São eventos pontuais. Então, eventos pontuais estressantes, você tem um divórcio, você teve uma morte na família, isso sim pode gerar uma queda daquele tipo que eu falei, do eflúvio, né? Que vai acontecer 3 meses depois e vai durar 3 meses. E É temporário, então? É temporário, é totalmente reversível sem tratamento. Tá. Espontaneamente. Então, esse a gente não faz nada, mas é aquela situação que a pessoa olha o ralo cheio de cabelo, a escova cheia de cabelo e se desespera. Tá. Mas não é uma situação que a gente precise, como médico, intervir. Né? É uma consequência, não é uma doença em si. Já a alopecia areata, ela muitas vezes é culpabilizada como sendo causada pelo estresse, mas isso não tem nenhum tipo de evidência científica. Então, não vale a pena a pessoa achar que ela perdeu o cabelo, e muitas vezes é uma perda bastante inestética, pode perder todos os pelos do corpo, porque os pais se separaram ou porque a criança está sofrendo bullying na escola. Não é isso que está causando a doença, é uma doença genética, autoimune, né? Então, muitas vezes a gente culpabilizar o estresse é uma saída fácil para o médico, mas não é boa, até porque o paciente se sente culpado de ficar estressado. Sim. Então, a coisa não termina nunca, porque todo mundo fica estressado, a vida é estressante, né? Então, o que a gente sabe é que estresses pontuais causam quedas difusas, mas doenças mesmo têm a sua causa e elas podem até ser interferidas um pouco pelo estresse, mas isso não deve ser culpabilizado. Agora, doutora Marcela, o que existe de mais moderno aí na questão dos tratamentos? A medicina vem avançando bastante também nesse sentido? Sempre avança muito. A gente fala que às vezes demora alguns anos para a gente estar, por exemplo, num congresso ou ver um trabalho científico que realmente fez uma grande diferença. Mas os passos são dados aos poucos. Então, cada pequeno passo vai alterando o status de como era antes os tratamentos, sejam clínicos ou cirúrgicos. Né? Do ponto de vista cirúrgico, nós avançamos muitíssimo. Né? Primeiro que hoje é possível você fazer transplante de cabelo sendo que o resultado seja absolutamente imperceptível para outras pessoas de que tenha sido transplante. Essa é uma questão, né? Que às vezes as pessoas falam, mas não está na cara que a pessoa fez alguma coisa, não é natural. Hoje está se aproximando mais desse natural? Olha, é tão natural que muitas vezes o paciente que é completamente calvo, tem uma calvície muito, muito grande, e ele sai da clínica já vendo um novo resultado, por exemplo, na técnica em que a gente trabalha transplantando já o fio longo, né, e que o paciente tem como ver o resultado na hora, é impressionante como ele, em 5 minutos, ele vê a imagem que foi atingida com o transplante e que é tão parecida com o que ele realmente sente de si, que quando ele vê as fotos da parte da manhã em que ele estava calvo, ele passa a achar estranho exatamente o da manhã, ele já se sente acostumado com aquilo. E o relato dos pacientes é de que, mesmo nos pacientes mais calvos, voltam a ter o cabelo com uma naturalidade tal que as pessoas não descobrem que foi transplante. Perguntam para ele, você está emagrecendo? Você fez uma plástica? Alguma coisa mudou? Você mudou o seu corte de cabelo? E ele era calvo. Sim. Sabe? É porque já não é mais possível detectar em relação ao que aparece aqui. Sim. E hoje nós temos metodologias também que fazem com que a visibilidade das cicatrizes que sempre existem, sempre quando se faz transplante, seja com qual método for, há cicatrizes que podem não ser perceptíveis mesmo com o cabelo muito curto. E antes, isso não era tão comum. As cicatrizes eram grosseiras, visíveis, e hoje nós temos mecanismos e métodos que produzem mínima cicatriz. Colocar aqui mais algumas questões que estão chegando. Tem uma da Jaque Vicente falando da questão da alimentação. Existem alimentos que retardam a queda? Não. Então, assim, o que existe de relação entre alimentação e queda de cabelo é o emagrecimento. Então, não tem nada que você coma que vai fazer o cabelo crescer, mas se você entrar em dieta e começar a ter uma perda de peso, essa perda for rápida, mais de 10% do seu peso, você vai ter
uma queda de cabelo por causa desse emagrecimento rápido. Tá. Seja com que dieta for. As dietas restritivas, tirar totalmente a lactose, o glúten, o carboidrato, seja lá o Quer que dizer, for. agora um alimento específico não tem... Não é um alimento específico. Quer dizer, para o cabelo é importante uma alimentação saudável, né? A gente até repõe, às vezes, algumas vitaminas específicas que a gente sabe que fazem parte, mas não existe uma coisa apenas que seja importante. Se alimentar bem e não emagrecer é importante para os cabelos. O Bruno Cordeiro de Souza, ele pergunta, depois de muitos anos de uso, a finasterida, que é um medicamento, não é específico para queda de cabelo, para calvície, se ela depois de algum tempo deixa de fazer efeito. Isso pode acontecer? Existe um máximo de melhora. Então, nos homens, normalmente você tem uma melhora que aumenta até mais ou menos 1 ano de uso e depois disso, se você mantiver o uso, ela mantém geralmente os cabelos. É claro que isso depende do quanto a própria calvície dele iria evoluir. Então, se ele não usasse o tratamento, ele poderia estar piorando e a finasterida muitas vezes só mantém aquilo, ou você pode até ter um caso muito jovem, com uma genética muito forte, que mesmo usando a finasterida, ele começa a ter uma leve perda porque a calvície dele ia evoluir muito mais do que aquilo. Então, ela faz o seu papel, mas não é que ela tem uma melhora contínua e indefinida. Agora, tanto essa questão dos tratamentos são... procedimentos exclusivamente médicos. Vale a pena chamar a atenção nesse sentido, né, muito doutor importante Marcelo? você chamar a atenção disso. Nós estamos um pouco preocupados porque o campo, né, a ciência cabelo, às vezes é tratada por pessoas que não são aprofundadas. E estamos preocupados porque, inclusive, no mundo inteiro há não médicos fazendo transplante de cabelo. É muito importante a população buscar profissionais qualificados, e existem formas de saber isso. Você sempre deve ter uma referência de com quem que você está se tratando, ou se você está se operando, e as associações, sociedades, a Sociedade Internacional de Transplante Capilar, que chama ISHRS. No Brasil nós temos a ABCRC, que é a Associação Brasileira de Cirurgia da Restauração Capilar. Você pode sempre se reportar a esses, cada um tem seus sites. Sim. E você tem informação. A mesma coisa, a doutora Aline pode falar também, do tratamento clínico, né? E quais são os sites... Onde buscar informações. Então, no caso do dermatologista, é a Sociedade Brasileira de Dermatologia e a sociedade e algumas instituições ligadas a ela têm, então, grupos de apoio, tanto para a alopecia areata quanto para a frontal fibrosante. E através do Facebook elas conseguem entrar em contato. Agradeço muito a participação de vocês aqui hoje com a gente e até uma próxima oportunidade. Obrigada. Obrigado. Muito obrigada pela sua companhia e uma ótima tarde para você.